Amém. Pode se assentar. A paz de Cristo a todos. Amém. Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui, ouvindo, adorando e celebrando o nosso Deus. Eu quero, sem demora, que hoje nós temos a ceia do Senhor, que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia é algo maravilhoso. Está um comentário por aí de que a Bíblia deve ser atualizada, que tem que se atualizar a Bíblia. Eu tenho 47 anos, vou me convertir próximo desde tinha 20 anos. E desde então eu leio esse texto. E cada vez que eu leio, ele se renova. A Bíblia ela não precisa ser renovada. Ela já se renova a cada dia. Ela se renova a cada instante. Você vai ouvir essa palavra, esse texto. Você já ouviu pregações, você já leu. E hoje Deus lhe traz algo novo. Tem sido assim comigo. Está escrito que todas as coisas vão passar, mas as palavras do Senhor, essa não vai passar, vai permanecer para sempre. Então nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito maligno que está aí querendo atualizar a Bíblia. Você sabe por que eles querem atualizar? Eles querem colocar a sua vontade dentro daquilo que Deus já deixou para nós. A Bíblia diz que o Senhor já nos conhecia, Ele já nos escreveu a nossa história antes mesmo de nós sermos formados. Aí vem alguém lá dizendo, não, temos que fazer isso novamente, porque as coisas têm mudado. Sim, as coisas têm mudado. Nós vivemos num outro tempo, numa outra cultura, não é a mesma época, mas a Bíblia de Deus, ela permanece a mesma coisa, ela é imutável, a vontade de Deus é única. Então não adianta eu querer mudar de acordo com a minha vontade, porque hoje o mundo é assim, existe uma tecnologia, vamos mudar? Não vamos mudar. E tudo aquilo que foge da palavra de Deus, eu aprendi desde lá, do início quando eu me converti. Qualquer lugar que proclame dizer ser de Deus e que use como regra outro livro que não seja a Bíblia, se afaste daquilo, que aquilo é heresia. Tantos nós temos, né? A Bíblia segundo o livro de não sei de quem, a Bíblia segundo tantas coisas, não vamos falar aqui, mas a Bíblia é segundo a vontade de Deus. Amém? Acharam aí 1 Samuel capítulo 27. Eu quero ler apenas a parte A desse versículo. Diz assim: por este menino orava eu. Você pode repetir? Por este menino orava eu. Quero fazer mais uma oração. Meu Deus, nós falamos aqui sobre a tua palavra, que ela é imutável, ela não muda. E nós lemos ela agora. E eu quero te pedir que mais uma vez o Senhor venha falar comigo através dessa palavra. Que apesar de mim, o Senhor use a mim. Que apesar de mim o Senhor honre a fé dessa gente, desse povo, que nessa manhã de domingo poderiam estar fazendo tantas outras coisas, terem dormido até mais tarde, as irmãs cuidando do almoço, os irmãos descansando porque tiveram uma semana de trabalho, mas eles escolheram estar aqui adorando e ouvindo ao Senhor. Então eu te peço, honra a cada um, trazendo a tua palavra para a vida deles, em nome de Jesus. Nós sempre oramos por coisas, a nossa vida inteira. Então agora falando do início da minha conversão, nesse exato momento, eu me lembrei de orações que eu fazia, que eu fiz. Você se lembra de promessas de Deus na sua vida? Eu me lembro que era tão interessante, algo que tão sobrenatural que acontecia comigo. Parece que a Bíblia ela estava viciada. Toda vez que eu ia abrir a Bíblia, ela abria no mesmo lugar. No livro de Deuteronômio, eu não me lembro onde agora, mas que o Senhor dizia assim: olha, durante muitos anos eu te fiz andar. E Ele falava sobre a escolha. E Ele fala: olha, mas hoje se você der ouvido à minha voz, eu te abençoarei. E Ele disse as bênçãos que viriam sobre mim: você será bendito na cidade, no campo.
E ele fala todas as bênçãos que viria, e depois ele fala: porém, se não derem ouvido aquilo que o pastor falou agora, sobre escolha. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá escolha. Então lá no início da minha conversão, eu aceitei a Jesus, eu me apaixonei por Jesus. Só que Ele falou: ei, eu não vou te manipular. Você vai fazer aquilo que você quiser. Eu estou te dando uma escolha. Se você der ouvido à minha voz, bendito você vai ser. Bendito será os seus filhos. Bendito será tudo que você fizer, será bendito. Agora Ele me deu uma escolha. Porém, se você não quiser ouvir, só que Ele fala a consequência: maldito será o teu. Ele começa a dizer todas as coisas ruins que seria a minha vida. Olha só como é tão bom. Isso, Ele te dá o direito de escolher. Então você se lembra de orações que você fez, de coisas que você pediu a Deus, e de coisas que você vem pedindo diante do Senhor. E às vezes nós questionamos até a Deus de coisas que nós não recebemos, não é, meu irmão? Quantas vezes nós olhamos para o céu e nós falamos: Senhor, por que isso não acontece? Senhor, porque há tantos anos eu oro por isso, e isso não acontece na minha vida. Senhor, por quê? E às vezes nós olhamos e nós vemos as coisas acontecer na vida das outras pessoas. E a nossa oração, o nosso pedido, parece que é tão simples e não acontece. Ele não vem, não se realiza na nossa vida. E às vezes nós questionamos a Deus. E nós ouvimos isso aqui e às vezes nós ficamos revoltados. Que se Deus faz, eu fico. E se Deus não faz, eu vou embora. Nós é que queremos manipular. Eu lembrei desses memes agora que estão... o pessoal joga no WhatsApp. E jogaram esses dias para mim um escrito assim: Jesus está no controle. E mostra aquela imagem de Jesus, ele com controle de videogame, né? Jesus não faz isso conosco. Ele não tem esse controle daqui para lá. Mas as orações que não são recebidas, a Bíblia diz assim: orais e não recebeis, porque nós oramos para os nossos próprios deleites, para os nossos próprios prazeres. Então tem coisas que nós oramos e nós não recebemos, porque Deus olha lá de cima e fala assim: eu não posso te dar isso. Não é que porque você não merece, é porque a infinita bondade dele, nós enxergamos somente até aqui, da onde eu estou, eu enxergo vocês, e somente ali a parede, eu não consigo ver mais nada. Mas Deus está sentado sobre o trono, e Ele enxerga todas as coisas da nossa vida, e Ele sabe que Ele não pode te dar aquilo, não naquele momento, ou talvez nunca dará, porque Ele sabe que talvez se te dar aquilo será para a sua perdição. Mas tem coisas que é tão linda, que você lembra de coisas, de orações atendidas, que você orou lá atrás, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e você está recebendo hoje. Agora, sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que é melhor do que você pediu, não é igual você pediu. E aí você se assusta, você fala assim: mas é melhor. Eu tinha pedido para Deus 1 e Ele está me dando 3. Eu tinha pedido para Deus algo assim tão pequeno, e olha só que tão grande Deus está fazendo. Você sabe por quê? A palavra dele é essa, que Ele nos dá bem maior, melhor do que aquilo que nós pedimos, ou até mesmo segundo aquilo que nós pensamos. Ele tem esse poder para fazer essas coisas. O que nos resta somente é orar, é confiar e é aguardar e saber que Ele tem todas as coisas para nós. E nós lemos esse texto aqui, essa história. Eu acho linda essa história. Vocês conhecem a história de Ana. A Bíblia conta a história dizendo de Elcana, marido de Ana, e ele tinha uma outra mulher chamada Penina. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E aí o mais interessante é que a Bíblia diz que não era por doença, que não era por um problema de saúde dela, mas que o próprio Deus havia cerrado a madre dela. O próprio Deus havia tornado ela estéril. E a outra mulher de Elcana, Penina, essa porém dava filhos a ele. Tinha vários filhos. E a Bíblia diz
que Penina a provocava a Ana constantemente, irritava a Ana constantemente, sabe, tipo assim, provocando: eu posso ter filhos, você não pode dar filhos para ele. E naquela época, para uma mulher, não como hoje, nós entendemos, né? Às vezes um problema de saúde, faz tratamento, tem tantas coisas que uma mulher pode ficar grávida, né? Naquela época, para uma mulher não gerar filhos era motivo de maldição. Ela era olhada como maldita, que Deus havia amaldiçoado aquela mulher. Não era uma condição de saúde, mas era uma condição de maldição. Então eu acho que Penina ainda falava assim para ela: você é maldita, Deus te amaldiçoou. Era dessa forma que ela se sentia. Então eu imagino Ana, uma mulher debilitada, uma mulher triste, uma mulher amargurada, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher triste, amargurada, e que eles iam de ano em ano oferecer sacrifício ao Senhor, e ela ia também, mas ela ia triste, ela chorava, e ela não comia, e ainda o seu marido chegava, não estava ela um milagre, dizia: olha, Deus pode fazer isso. Deus fez com Sara, ele podia dar vários exemplos dos milagres do Senhor, mas ele falava para ela: por que choras, mulher? Por que não comes? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Se alegra, mas não era isso que ela queria. Ela queria um milagre, ela queria sair debaixo da maldição, era isso que ela queria. Conta-se, eu ouvi esses dias lembrei de uma história, não está na Bíblia, né? Nem sei se é os historiadores ou uma lenda. Diz que nessa terra um dia ouviu-se uma voz bem alta dizendo assim, que todas as mulheres ouviram, somente as mulheres ouviram: olha, nessa cidade nascerá um profeta de Deus, e será usado por Deus, poderosamente por Deus, e o nome dele será Samuel. Todas as mulheres ouviram aquilo. E aí você sabe o que aconteceu dali em diante? Todas as crianças que nasciam, todos os meninos que nasciam, as mulheres colocavam o nome de Samuel. Essa é uma lenda, tá? Não está na Bíblia, né? Diz que as mulheres colocavam o nome de Samuel. E aí sabe o que chama a atenção dessa lenda? É que a esperança de cada mulher daquela é que o seu filho fosse um profeta escolhido por Deus. Então todos os meninos eram criados para serem profetas. Todos os meninos eram educados para serem escolhidos por Deus. Como aquela voz falou: ele vai governar, ele será dirigido segundo o meu coração. Então todas as mulheres, os homens, olha, esse aqui será o profeta, o nome dele é Samuel. Só que tinha muito Samuel. Só que em todos aqueles meninos somente um seria o Samuel escolhido por Deus. Isso aqui me chamou a atenção. O dia que eu ouvi essa história, eu compartilhei com a Rosa sobre isso. O que me chamou mais a atenção dessa história é sobre da forma que nós educamos os nossos filhos. Pastor Stanley, pastora Ana, da forma que nós criamos eles. Me chamou a atenção de conversa que eu tive com meus filhos esses dias. Independente deles escolherem o caminho que nós estamos escolhendo, de servir ao Senhor até o final da nossa vida, a Bíblia diz o seguinte: que nós devemos falar aos nossos filhos da palavra de Deus, assentados, levantando, andando pelo caminho. Olha como quem é forte, a palavra diz assim: encuca na cabeça deles. Você sabe o que é encucar? É colocar lá dentro, é colocar lá dentro de uma forma que não vai sair, não tem como sair. Então é isso que essas mulheres faziam, encucavam na cabeça dos meninos: vocês são escolhidos por Deus, vocês foram chamados por Deus, porque elas ouviram uma voz. E aí eu conversava com a Rosa sobre os nossos filhos. Você sabe que desde a oração do pastor aqui disse, né, que ele falou, todos os anos que nós estamos aqui, eu sempre fui bem sincero daquilo que acontece conosco em casa. Aí eu falo, eu conto, não tem problema. Nenhum dos 3 meninos estão na igreja, todos 3 estão fora da igreja, né? Mas esse dia nós tivemos com um deles que realmente se fechou a palavra de Deus, deixou de
de acreditar, deixou de questionar quando o estudo, quando a ciência, quando as informações parecem ser maiores e mais importantes do que está aqui, e começa a trazer tantos questionamentos que a Bíblia deixa de ser aquilo que nós falamos, a verdade e o princípio de todas as coisas. Então deixa de seguir, mas foi encucado, está lá dentro, Aí um dia eu conversando com ele ainda mostrando umas fotos, e mostrando a minha foto e a minha e a da Rose, o dia que nós se batizamos junto. E aí falei para ele assim: esse foi o dia mais importante da minha vida. Foi o dia que marcou a minha história, que mudou a minha vida. Aí já veio com todas as questionações que não é assim, porque eles conseguem. O que nos entristece é que às vezes me entristecia. E às vezes até uma lenda como essa nos alegra, porque tudo vem de Deus para nos educar. Que dá-se a impressão de que tudo que você ensinou durante toda a sua vida, um qualquer formado e não sei o que, chega e arranca tudo aquilo que você ensinou e muda, já não é mais aquilo. Mas não é, a palavra de Deus é tão interessante que ela te impregna, ela entra dentro e não tem como tirar. Pode haver uma mudança no intelectual, mas no coração, no espiritual, isso não muda. E aí aí ele começou a questionar, e eu comecei a conversar, e aí ele falou para mim, depois eu ouvi ele falando novamente para a Rosa, numa outra condição, falou assim: olha, hoje se eu sou honesto, se eu trabalho, se eu sou o que sou um homem sincero, eu devo a educação que eu tive na igreja, na escola bíblica dominical, nos acampamentos, foi me ouvindo pregar, foi ouvindo a Rosa pregar, foi ouvindo os pastores, foi aquilo que está lá, mesmo renunciando isso hoje. E aí, os momentos mais difíceis da vida deles, vocês sabem de quem? Liga para a mãe e fala: mãe, ora aí. Ora a Deus, pede a Deus, tipo assim, ora ao seu Deus, clama ao seu Deus, está encucado, está lá dentro, não tem jeito. Então é essa escolha. Esse dia Rosa teve essa conversa com deles, e falou assim: você é o escolhido. Não tem como fugir, irmãos, não tem como fugir. Pode sair, pode ficar fora, pode conhecer outras coisas, pode ouvir outras histórias, Aí ele chegou e falou assim pra gente: eu tenho medo. Eu estava falando daquele que era o cantor do Raimundos, eu esqueci, o Rodolfo. Eu estava falando sobre Rodolfo, E ele disse que eu ouvi muito o Rodolfo. Falou assim: mas eu não quero ser que nem o Rodolfo, dizer de tudo que eu fiz e que eu voltei. Não quero que seja dessa forma. Não vai ser dessa forma. Não vai ser dessa forma. Não vai precisar acontecer uma tragédia, alguma coisa. Não, porque Deus não é disso. Nós ouvimos aqui que Deus é um Deus de amor. É de um momento como esse. Você fala assim: mãe, ora aí para que aconteça. Quer dizer, reconhece ainda que o Deus lá da sua meninice, que o Deus que foi ensinado, Ele existe, e Ele é verdadeiro, e Ele é eficaz, e Ele pode fazer as coisas. Então essa é a importância de nós educarmos os nossos filhos na casa do Senhor, de colocarmos isso dentro. Tudo vai passar, eles podem aprender tantas coisas. Hoje eu acho lindo os meus filhos saberem muito mais do que eu. Seus filhos são pequenos, pastor, e um dia ele vai chegar e vai te ensinar. Eu não sei mexer com madeira, eu não sei fazer um portãozinho, eu não sei fazer nada. O Leonardo sabe montar um estúdio todo de madeira, sabe fazer todas as coisas. Eu não sei fazer um corte em madeira certinho. Eu começo com um serrote assim, e a hora que eu olho a madeira ficou assim. Ele coloca tudo na linha, no esquadro, faz tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Onde você aprendeu isso? Eu vou mexer com fiação elétrica, falta botar fogo na casa. Ele monta a estrutura, mexemos no ar-condicionado lá. Falei: só o eletricista sabe mexer com isso, filho, porque é 220, isso aí é perigoso e não sei o que. Ele abriu o quadro, um monte de fios e de cabos. Eu já faço assim, um passo para trás. Nós chegamos à noite, estava tudo funcionando. Ele colocou para funcionar. Então isso é lindo, entendeu? Eles ensinando, agora nós vamos aprender com eles.
Agora, eles vão nos ensinar novas coisas, mas as coisas que nós ensinamos lá, que é importante para a vida deles, isso eles nunca vão esquecer. E aqui, Ana, ela orou ao Senhor naquele dia. A Bíblia diz que ela orou amargamente, triste, diante de Deus, e ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor atentares à oração da tua serva e me deres um filho varão, eu o entregarei por todos os dias na casa do Senhor. A coisa linda é que ela não estava pedindo nada para ela. Ela queria acabar com a maldição, mas ela não estava pedindo um filho, porque toda mulher sonha com um filho para ter um filho do lado, para o filho crescer, estar para sempre com ela. Mas ela falou que ele estaria para sempre junto do Senhor, na casa do Senhor. E aí tem aquela história que vocês conhecem, né, que o profeta Eli, o sacerdote Eli, achou que ela estava bêbada, vai lá e conversa com ela, e tudo aquilo, e além da mulher estar sofrendo, ainda o pastor dela disse que ela estava bêbada. Olha só a humilhação. E ela conta toda a história para o pastor dela. E o pastor falou assim: vai, seja segunda feita a tua vontade, que o Senhor atenda a tua petição. E a Bíblia que naquela mesma noite eles foram para casa, e o Eucana teve relações com ela, e a Bíblia diz: e Deus se lembrou de Ana, e ela ficou grávida, e no tempo determinado nasceu um menino, e ela colocou o nome de Samuel. E aí naquele ano Eucana foi adorar o Senhor, e ela falou: eu não vou, porque eu tenho uma promessa a Deus. Eu vou devolver, eu vou entregar esse menino ao Senhor quando ele estiver desmamado. Ela teria todos os motivos. Eu acho que fosse eu ia pegar esse menino e ia esfregar na cara de menina. Aqui ó, Deus me deu, eu tenho esse menino agora. Mas ela não fez isso. Ela foi e entregou na casa do Senhor. E talvez aquele seria o único filho dela. E para resumir, depois a Bíblia diz que ela teve muitos outros, teve mais 5 filhos, se eu não me engano. Mais 5 com Samuel, foram 6 filhos. Que depois tem o cântico dela, cântico de Ana, né? Que até a mulher estéril, teve 6 filhos, 7 filhos. Não me lembro direito. Mas vamos correr no texto. E aí a Bíblia diz que aí quando o menino é desmamado, ela chega no templo para adorar. Nesse texto que nós lemos, ela chega diante de Eli, o sacerdote, e ela diz para ele: por este menino orava eu. E deixa ele lá para ser criado por Eli. É linda essa história. Menino que vai ser criado no templo por Eli, vai ser criado aos pés do Senhor. Menino que nasceu consagrado a Deus. É lindo isso, você imagina. Então, nós estamos falando de Samuel. Você conhece toda a história de Samuel dali para frente, mas ela não sabia de nada disso. Ela sabia até ali que ele ia ser criado lá dentro, no templo do Senhor. Ela não sabia que ele ia ser o profeta, que ele ia ser usado por Deus. Ela não sabia de nada disso. E ela pega e deixa aquele menino. Só que eu vou dizer uma coisa para você: lá era o pior lugar do mundo para se deixar um filho. Ali, naquele lugar. Se ela soubesse realmente que lugar era aquele, ela não ia deixar. Imagina: não, Senhor, eu vou quebrar o meu voto, eu não vou deixar o meu filho aqui, o Senhor me perdoa. De jeito nenhum. Esse pastor é maluco. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, que eram filhos de Eli, a Bíblia diz que o Senhor falou que eles eram filhos de Belial. Hoje de manhã eu fui ler a palavra Belial. Eu falei: eu não sei o que é Belial, mas eu acho que deve ser uma coisa bem feia, né? Belial. Então, quando eu estava lendo a Bíblia, eu busquei lá agora é tão prático, né? Eu já fui lá no celular: filhos de Belial. Aí já deu. Filhos de Belial são desprezíveis, são desobedientes a Deus, é coisa má, aqueles que não obedecem. Tudo aquilo que se refere, aí começa a dizer, tudo aquilo que se refere, chega até a ter a referência de filhos do inferno, filhos do diabo. E o próprio Deus diz isso, que eles eram filhos de Belial. Mas quem eram? Eram os filhos do pastor que fazia isso. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli concordava com todas essas coisas.
concordavam com tudo isso. A Bíblia diz que era terrível. Hófni e Finéias pegavam as prostitutas, como hoje nós estamos com o altar aqui pronto para servir a Santa Ceia, e eles faziam orgias sexuais dentro da igreja. Irmãos, isso não é lenda. Eu contei agora há pouco uma história, está escrito aqui. Pega a sua Bíblia lá em 1 Samuel e você vai ver as coisas terríveis que eles faziam. Havia na hora do sacrifício que se fazia ao Senhor, eles chegavam e enfiavam a mão e tiravam do sacrifício, e eles não podiam fazer. E a pessoa que estava fazendo aquele sacrifício falava: espera um momento, deixa eu terminar de fazer, de queimar a gordura, e depois você pode pegar o que você quiser. Falava: se você não dá agora, eu tomo. Olha como é que eles eram. E Deus manda um homem para alertar Eli: Eli, a sua conduta não é boa, a dos seus filhos não são boas, e você tem aceitado todas as coisas, e você tem concordado com isso. Eli, o que tem chegado, ou seja, vamos trazer para os nossos dias, o que tem chegado do seu ministério, da sua igreja, é terrível. Você está desviando o meu povo. Deus mandou um homem falar isso. Você está desviando o meu povo com tudo isso. Mas a Bíblia diz que nem mesmo assim ele obedeceu. Mais ou menos assim: deixa os meus meninos, não mexe com eles, deixa o que eles fazem. E a coisa mais terrível ainda, se você continua lendo, diz que ele começou a se moldar a estas coisas. Então era um pastor corrompido que se corrompeu com aquelas coisas. Ele começou a concordar com os filhos e ele começou a deixar aquilo ali. Aí você imagina o seu filho sendo criado ali. E a Bíblia diz que Deus começou a deixar de falar, porque ele já não era mais referência. Mas diz que Deus ia levantar um homem naquele lugar e ia trazer a nova vez, a revelação, a verdade da palavra de Deus. Você sabe o que nós aprendemos com isso aqui também, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que eu estava falando sobre os meus filhos? Tem um ditado aí fora que diz que nós somos frutos do meio. Aonde nós estamos, nós acabamos sendo aquilo ali. Nós pegamos o jeito daquele lugar, nós pegamos o gosto daquilo ali, porque nós somos o fruto do meio. Aí você olha para a sua família, vamos dizer assim, vamos comparar. Posso pegar um exemplo, a minha família, a família da Rose. Então nós olhamos uma linhagem de famílias que vem se separando, né? Os pais da Rose se separaram, os irmãos se separaram. Então quer dizer, ela é fruto do meio, ela está condenada a essa separação. Então eu olho para a minha família, porque era uma família toda envolvida com embriaguez, os homens todos alcoólatras, chegaram alguns já até morrer de alcoolismo. Então eu sou condenado a ser alcoólatra. Então se eu for olhar para isso, eu sou fruto desse meio em que eu vivo, a que eu fui colocado ali, por causa da história da minha família, por causa do lugar onde eu estou. Não, quando eu sou escolhido por Deus, Samuel foi escolhido por Deus, e ele estava naquele lugar, porém ele não se corrompeu. Nós temos como ser, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com essa geração incrédula, adúltera, pecadora. Eu estou no meio dessa geração, eu ando no meio dessa geração, não tenho como sair fora dela, mas eu não tomo molde. Se moldar, se conformar, é eu ter a mesma forma, eu ser igual. Então, porque, vamos dizer, da minha profissão, a maioria dos vendedores que viajam, eles são adúlteros, têm outras esposas, têm outras mulheres na rua. Então eu vou ter também, porque é o perfil, é o caráter deles. Então eu vou fazer também? Não, eu viajo, eu fico fora, mas eu nunca tomei esse monte, nunca fiquei igual. Me assento com eles, tomamos café, andamos, conversamos, vamos para reuniões, vamos para tudo, temos encontros, às vezes viajávamos para essas convenções de vendedores, chegava à noite, todos iam sair, vamos sair para pegar, né? Eu vou para o meu apartamento. Quer dizer, eu ando junto, eu estou junto, damos até as mãos junto, mas não nos moldamos,
não tomamos a mesma forma. É isso que acontece quando eu e você, nós somos inseridos num local diferente. Porque a hora que eu e você nós saímos daqui, nós vamos cada um para o seu canto, cada um para o seu lugar, para o seu trabalho, para a sua casa. E talvez lá na sua casa somente você seja cristão, somente você sirva a Deus, somente você tem um compromisso com o Altíssimo. Mas lá na sua casa somente você pode ter essa referência de Deus. E aí é Deus que vai falar com quem? Quando nós olhamos, nós voltamos lá para a história de 1 Samuel, quando Samuel é deixado no templo para ser criado por Eli, por Ofni e Finéias, ele olhava para os seus irmãos impiedosos, filhos de Belial. Ele não ia fazer as mesmas coisas. Já que meus irmãos fazem, eu vou fazer. Já que meus irmãos se corrompem, eu vou corromper. Eli estava ali como o pai dele. Já que o pai não liga para nada, eu vou fazer. Mas não, ele tinha um compromisso. Ele foi escolhido por Deus. Os meus filhos são escolhidos por Deus. Diga você assim: os meus filhos são escolhidos por Deus. Amém? Aonde eles forem, o que eles fizerem, a história que eles ouvirem, e mesmo que tentem apagar a história que você escreveu, aquilo que foi escrito por Deus, ninguém apaga. Ninguém apaga, ninguém tira. Ela pode ficar dentro, não sair para fora, mas está dentro do coração deles. E ela brota de vez em quando. Ora por mim, peça ao seu Deus. Se Deus quiser, está lá. Como é maravilhoso. E a Bíblia diz sobre Samuel. Vamos encerrar, senão fica tarde para nós. Tínhamos tantas coisas para falar aqui. Samuel foi chamado por Deus, dentro daquela geração, dentro daquele ambiente ruim. Ele foi escolhido como profeta, para dirigir, como sacerdote, para dirigir uma nação e conduzir um povo. E a história mais linda, foi ele que ungiu a Davi como rei de Israel. Foi ele que ouviu a Jessé, foi ele que fez tantas coisas, foi ele que foi direcionado por Deus. E nós podemos ser, se nós nos colocarmos nesta posição: eu sou de Deus, a minha e a sua oração será atendida. Ana orou ao Senhor. E aí a coisa linda é que Deus, quando ela entrega, aquilo que o pastor falou sobre a entrega, quando nós nos entregamos, nós entregamos aquilo que temos, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o que somos, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Ela entregou tudo que ela tinha, que era o único filho dela, para ser criado naquele lugar. E a Bíblia diz que, como resposta, Deus lhe dá mais 5 filhos. A restituição é dobrada, meu irmão. Tudo vem dobrado dos céus para você. Essa fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. É sobre isso, é sobre essa palavra que eu queria trazer para vocês. O Senhor tem colocado na nossa mente a palavra dele. O Senhor tem colocado na mente dos nossos filhos. As nossas orações, elas serão atendidas, elas serão ouvidas, nenhuma delas é esquecida. Olha para trás agora por um momento, por esse instante, antes de encerrarmos esse momento. Olha as orações que Deus já atendeu. Olha quantas coisas. Tem um hino que diz assim, bem antigo: quantas bênçãos, quantas são. Nós costumamos reclamar das coisas que nós não temos agora, de que nós não recebemos. Quantas bênçãos, quantas são, olha para trás. Aí você vê, quando você vira, você vê que Ele fez maior, Ele fez melhor do que eu pedi lá atrás. Olha isso. Então nós não temos motivo para reclamar, nós não temos motivo para murmurar, para chorar, para se lamentar. Eu não posso fazer isso, eu teria que ter vergonha de fazer isso. Se nós olharmos as orações, eu ouvi um testemunho de um pastor, nós temos ouvido muito ele, né? O David Leonardo, né? Todos têm ouvido ele está aí falando bastante, abençoando uma nação, né? Deus tem usado muito esse moço.
E ele disse que um dia a mãe dele orava muito. A mãe dele é uma mulher de oração. E ela tem um caderno de oração. Eu vi esse testemunho, ela tem um caderno de oração. E ela ia escrevendo todas as orações que ela ia fazendo. Todas as orações. E um dia ele achou esse caderno e ele foi ler o caderno. Então tinha oração lá, que ela ia escrevendo. Senhor, ora hoje, porque eu vou lá passar no médico. Ora hoje, porque eu vou no mecânico, né? E que a despesa não seja tão grande. São orações simples. E aí diz que de repente ele parou, que tinha uma oração escrita lá: Deus, alcança o meu filho, faz do meu filho um homem de Deus. Ele disse que ele não conseguiu continuar lendo. Ele falou: hoje eu sou um homem de Deus. Hoje eu viajo pelo Brasil e pelo mundo pregando o Evangelho. Mas foi oração, a simples oração da minha mãe, uma linha que ela escreveu: Deus, alcança o meu filho, que ele seja um homem de Deus. Ela não escreveu que eu fosse o que eu sou hoje. Ela só pediu isso. E olha só, é isso que eu quero pedir para você nessa manhã. Lembra agora o que Deus já fez na sua vida. Lembra agora de onde Deus te tirou. Lembra agora, que nem o dia que eu mostrei a foto lá para o Rodrigo, a gente se batizando. Tentar lembrar desde lá até hoje. Lembra agora das orações. E aí você pode dizer: por isso orava eu. Por esse filho orava eu. Por essa filha orava eu. Por essa casa. Por essa cura. Por isso. Por essa nova vida. Por essa restauração. Por isso orava eu. E aí você vai ver o quão insignificante nós somos. Por que nós reclamamos? Por que nós murmuramos? Porque tem gente que diz que até fica com raiva de Deus. Ainda bem que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, pois elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Deus olhasse para isso, nós seríamos consumidos. Curva sua cabeça, nós vamos orar e nós já vamos passar para a ceia do Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa palavra. Que ela tenha vida em nós. Que nós possamos entender que o Senhor cuida de tudo, de todas as coisas. Que o Senhor nos ama acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, nos perdoa por nossas falhas, por nossos erros, por os nossos questionamentos, por tudo aquilo que nós fazemos que às vezes entristece o Senhor. Nos perdoa, mas um coração grato a Ti é o que nós queremos oferecer e entregar. Em nome de Jesus, ser com o seu povo nessa manhã. E agora nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.